Entendeu? Agora, um cara que publica um laudo lá, uma mentira por 20 minutos, é condenado à perda de mandato. Então tem algo bastante enviesado e errado na justiça eleitoral brasileira e na justiça como um todo, né? Você tá aprovando uma PL agora de fazer um selo para as igrejas, né? Isso é bacana, né? Isso é legal quando tem uma pauta que está acima de qualquer aspecto ideológico. A Igreja Maranata, ela faz um trabalho muito bacana, talvez seja a que mais faz no âmbito do Brasil, de acessibilidade para pessoas com deficiência, surdos, autistas, até pessoas com depressão, cegos, paraplégicos, é uma coisa assim. E eu acho que é uma ponte, né? E exatamente é uma ação de amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo é o princípio de Cristo, né? Mas é um princípio de ação. Você tem que, não é só amar como sentimento. E quando você traz as pessoas para dentro da igreja, para serem evangelizadas, você pode ter todo tipo de religião, mas eventualmente o cristianismo é a base, o sentimento da civilização ocidental, né? E da questão da misericórdia, da compaixão. E quando você, por compaixão, leva o que se chama, né, de palavra de Deus a quem não pode ver, ou a quem não pode escutar, ou a quem não pode andar, ou a quem tem um problema cognitivo, entendeu? Então você tem uma coisa extraordinária. E esse selo de qualidade, de acessibilidade, exatamente incentiva todas as igrejas, de qualquer aspecto, a tomarem essa atitude de acolhimento a pessoas que têm alguma disfunção, alguma deficiência, né? Eu disse até no discurso que suficiência é um conceito megalomaníaco, né? Ninguém é suficiente, todo mundo é deficiente, ou de alguma forma de cognitiva, ou moral, ou fisicamente mesmo, eu enxergo mal, entendeu? A pessoa às vezes não pode andar, as pessoas não têm uma locomoção maior, e a gente só é suficiente quando a gente exerce o amor ao próximo e resgata o outro da sua deficiência e leva ele para um caminho melhor e maior, e um caminho melhor sendo evangelizado, tendo a percepção exatamente da base da civilização moderna, que é a compaixão cristã, que é a misericórdia, que é o amor ao próximo. Eu acho que é um serviço extraordinário que toda a igreja está convidada a fazer. E aí esse projeto, ele obriga todas as igrejas a colocar... Não obriga ninguém. Ela só vai dar o selo para quem fizer. A gente vai dar o selo para quem eventualmente fizer. E eu acho que é uma competição salutar. Quanto mais essa igreja fizer e promover ações assim de caridade no sentido mais amplo do termo, de acolher, e dessa palavra que é tão conspurcada, né, de incluir todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou limitação, melhor e mais cristã e mais ativa no sentido religioso mais amplo do termo ela vai ser. Legal. E aí ela ganha esse selo, no caso, que ela não é obrigada. Aí é legal. Então, mas o selo dá algum tipo de benefício para a igreja? Uma isenção, alguma coisa? Dá exatamente a visibilidade dela ter feito e fazer e seguir fazendo essa atividade de acolhimento. Cria como se fosse um site aí, mostra, né? Exatamente. A gente vai dar ampla visibilidade para todas as igrejas que fizerem isso, entendeu? Tem o outro também, que é muito bacana, se vocês quiserem falar, da Escola Cívico-Militar, aqui no âmbito do município de São Paulo. A gente tá falando tanto de educação, tá falando tanto de cultura, né? E eu acho que a gente tem que abraçar. Você tem um modelo educacional que é muito falho, e o Brasil tem os piores INDEBs do mundo, e é exatamente vítima desse modelo, entre aspas, paulo freireano. As pessoas ficam putas à esquerda quando eu falo isso. O modelo do Paulo Freire é o modelo que esgarça e destrói a educação. Por quê? É o modelo revolucionário bolchevique que coloca o aluno como um revolucionário mirim, entendeu? Ele tem que contestar o professor, contestar o pai, contestar a mãe, contestar tudo. Você esgarça o princípio de hierarquia, de disciplina, de ordem, dizendo que tudo é opressão, tudo é dominação. E por que você coloca isso na cabeça do aluno? Isso tem das escolas da periferia até as escolas de alta qualidade, entendeu? Você cria um provimento de rebeldia e que acaba com a educação socioafetiva. Você não pode ter uma educação de alta cultura, você não pode ter Camões, você tem que ser circunscrito à região que você está, ou seja, o aluno vai ter que escutar a vida inteira rap, hip hop ou funk, não que eu tenha nada contra, quer dizer, tem muita coisa contra. Você tem um projeto contra músicas nas escolas. E eventualmente você limita a atividade cognitiva. E quando você tem uma escola com hierarquia, com disciplina, com métodos absolutamente concentrado em conteúdos, não de questões ideológicas, é claro que você vai melhorar. E a questão é muito simples. Todas, praticamente, as escolas cívico-militares tem
índices de melhoria extraordinária. Onde elas foram implementadas, em periferias, sobretudo, elas têm um aumento considerável da produtividade dos alunos. Não é porque tem mais investimento que a escola normal? Não, a escola civil-militar tem 3 vezes mais investimento que a normal, tem escolas progressistas que têm um investimento gigantesco e que têm um resultado desastroso. Você pode ter um investimento relativamente modesto, mas se você tem um princípio de hierarquia, de excelência, de incentivo à competência, à disciplina, inclusive do estudo, um foco maior de mérito, um senso de pertencimento, um senso de evolução, você vai ter, ainda que não tenha um investimento grande. O investimento é mínimo, porque eventualmente a gente vai simplesmente, os militares não vão dar aula, eles vão estabelecer um núcleo de disciplina, de incentivo à moralidade, a práticas que são morais, que são disciplinatórias, que são exatamente condutoras de um cidadão melhor educado. Você viu que na cidade de São Paulo 120 professores são afastados por dia por questão de saúde mental? Não vi. Eu tenho um projeto também exatamente, não exatamente do questão de saúde mental, né? Pode ter até um estresse grande. Um estresse mesmo. Um estresse grande. Lidar com educação é um estresse. A gente está falando, inclusive, fazendo simpósios, até com gente da esquerda, inclusive. Tem uns assuntos que eu acho que estão suprapartidários. E a questão de, por exemplo, de inclusão de pessoas com deficiências, às vezes isso é complicado, tem aluno que morde professora, então a gente tem que ter uma estratégia melhor para alocar esses alunos, por exemplo, com deficiência, aqueles que têm uma deficiência grave, talvez eles possam estudar juntos, aqueles que têm uma deficiência mais moderada, estudar junto, tem que ter uma qualificação e um treinamento de professores, por exemplo, um aluno que morde uma professora, que eu vi isso ontem, inclusive, se ele percebe que a sala de aula, um autista, que tem muito barulho, que tem muita confusão, o autista geralmente tem problemas, e se ele percebe que morder uma professora vai fazer com que ele saia da sala de aula, ele vai fazer isso recorrentemente. Sim. Agora, se ele for conduzido, estou falando um exemplo simples, banal, se ele for conduzido a uma calma, a uma adequação, ele não vai fazer isso mais. Então tem uma série de coisas que a gente está fazendo um simpósio, uma série de palestras e simpósios que a gente está... Mas aí precisa fazer um PEI para o aluno, né? Tem que fazer o plano educacional individualizado para cada aluno. Exatamente, todo ano dá um ali, trabalho. Né? Isso, o professor que não tem uma qualificação e uma adequação, e não é culpa dele, que ele não tenha, sobretudo numa periferia, que tem uma situação social mais frágil, ele cria exatamente uma situação de estresse. E talvez o lugar melhor para esse aluno seja a PAI, né? Só que infelizmente os APAIs estão socateados. Mais uma vez, a esquerda quer aglutinar todo mundo num lugar só, falando em inclusão. Mas tem que ter estratégia, cara. Tudo bem, eu sou a favor de ter o maior tipo de gente possível dentro da sala de aula, com déficit cognitivo, ou com surdo, ou com cego, mas se eventualmente isso atrapalha o envolvimento do aluno e o envolvimento da sala e atrapalha a própria aula, é complicado. Então tem que ter um investimento individualizado em cada aluno que tem uma necessidade especial e uma adequação dos professores e da alocação desses alunos. É um trabalho extenuante, mas necessário, né? Boa. E esses alunos com estresse, também não é só isso. Tem a ver exatamente com essa questão de falta de hierarquia e disciplina. Isso a gente vê o tempo inteiro, né? Escola, sobretudo, infelizmente, periferia. De alunos envolvidos em tráfico de droga, em alunos batendo em professor, de uma agressividade maior. Isso é fruto exatamente de uma educação paulo-freireana, eu acho, e de um tipo de cultura, né, de apologia ao crime. Aí eu emendo com mais esse outro projeto meu. Você tem toda uma produção sociocultural, sobretudo musical, de apologia ao crime, entendeu? Você tem como é que chama? O Oruan, que faz exatamente apologia ao Comando Vermelho, ao tráfico de drogas, é um cara que tem exatamente aquele assassino do Tim Lopes tatuado no peito, uma coisa horrorosa. E você tem uma série de adolescentes jovens, sobretudo de periferia, que são, aliás, inclusive de alta classe, inclusive, para não dizer que eu estou exatamente limitando, que são induzidos a esse tipo de comportamento numa educação maior do que as escolas, porque educação midiática, uma educação de entretenimento, uma educação de rede social, e eu tenho um projeto de lei exatamente para proibir esse tipo de apologia. Apologia, note bem, apologia à pornografia, apologia ao tráfico de drogas, ao crime, a comportamentos violentos dentro do âmbito escolar, para estabelecer exatamente aqui, nesse lugar, esse tipo de coisa não é bem-vinda. As pessoas estão me chamando de censor, mas não é censura. Você pega, sei lá, um filme como O Último Tango em Paris, que tem uma sexualidade exacerbada, mas ele não está fazendo uma apologia, ele está fazendo até uma crítica àquela sexualidade desmesurada, sem afeto, ou ressentida.
não é? Agora, se você chega com uma letra, viva o Comando Vermelho, entendeu? Vou fumar maconha, olha o crack aí, olha a polícia, bate na polícia. Você acha que isso incentiva a pessoa a fazer? E é o que mais tem. E é o que mais tem hoje. Gente tem mais eu falo isso com tristeza. Pra não dizer que eu sou ideologizado, eu acabei de falar aqui. Elogiei a parte de musical de um Chico Buarque, de um Caetano Veloso, de um Tom Jobim. Não tô nem entrando na seara política. A questão é, a música brasileira, que é a arte popular por excelência do Brasil, que era uma das maiores do mundo, o Chico Buarque vendia 1 milhão de cópias. A Bossa Nova foi difundida no mundo inteiro. Samba, que hoje se transformou numa coisa, a gente tem 1000 razões para isso, de uma ralé socioestrutural, sociocultural, entendeu? É a Anitta, vou descrever, entendeu? Ela fazendo posições sexuais, dizendo ela mesma que eventualmente dá pro sorveteiro, entendeu? Coisa de pornografia, é o Oruan fazendo elogio ao Comando Vermelho, criticando a polícia com as melodias horríveis, com umas letras horrorosas, com erro de português, uma coisa assim, pavorosa, entendeu? Houve uma decadência cultural na música brasileira e essa decadência é visível. Ah, Adri, você tem boas pessoas. Tá, mas elas estão em guetos, em nichos. Essas boas pessoas estão produzindo alguma coisa, essa coisa está reverberando. O que reverbera hoje, e eu tenho minhas razões para essa reverberação, é uma música de baixíssima qualidade. Agora, baixíssima qualidade que faz apologia a crime e pornografia e lascívia e comportamento violento, aí não dá, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade aqui. Você deve ter escutado Planet Hemp. Já. Na sua adolescência. Nem por isso virou maconheiro, né? Eu canto assim porque eu fumo maconha. Eu acho uma merda. Imagina, na época você cantava também. Não, eu na gostava. Época você cantava. Sinto muito porque eu gostava dessas pessoas que eu gostava. O povo vai me acusar de esquerdista. Eu escutava Tom Jobim, Frank Sinatra, Chico Buarque. E na minha casa se escutava essas coisas. Vinícius de Moraes. Ou seja, nos anos 80, 90, que foi quando eu era adolescente e jovem, a produção de uma música popular brasileira era infinitamente maior do que é hoje, infinitamente melhor do que é hoje. As razões para essa decadência, talvez a indústria fonográfica que se perdeu, ou a questão das redes sociais que eclodiram em querer dar aquilo que eles achavam que a população queria. Você tinha a música sertaneja, que era maravilhosa. Hoje a música sertaneja só fala o quê? De cornitude e alcoolismo. Beber até cair, você me chamou de corno, não sei o que. É um rebaixamento. Eu acho um rebaixamento. Eu acho que a apologia à droga não tem que estar no âmbito escolar, não. Não é rebeldia você cheirar cocaína nem fumar maconha. É simplesmente uma limitação cognitiva que você vai ter. Entendeu? Então eu acho que é. Quando eu escutava Planet Hemp, era massa, mas dava vontade de fumar maconha. Tá vendo? É isso. Nunca fumou essa bosta. Eu já fumei, achei uma bosta. Venda de droga na PUC era uma coisa que